E aí, pessoal, bom dia. A gente vai continuar aqui, então, a nossa revisão, né? Enfim, sempre fazendo exercícios, comentando, né? Então, a gente vai fazer algumas questões aqui sobre Grécia Antiga, ok? Então, história antiga, são questões extras que eu trago aí para vocês, que não tem na apostila. A gente fez um apanhado aí para poder comentar alguns conceitos, algumas situações, ok? Vamos fazer isso também com outros conteúdos. Então, vamos lá, pegar um pouquinho aqui sobre Grécia Antiga. Compartilhar com vocês aqui. Seguinte, pessoal, vocês estão vendo aí a nossa lista. Vou aumentar um pouco, certinho? Bom, então é o seguinte, vamos selecionar algumas questões aqui de uma lista que eu vou disponibilizar depois para vocês, para a gente poder analisar esses conteúdos aí, certinho? Então, Grécia Antiga, vamos lá, hein? No tempo de Péricles, o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão. A Assembleia era um comício ao ar livre e reunia centenas de atenienses do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham direito de fazer o uso da palavra. As decisões da Assembleia representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, nas legislações, nas obras públicas, no julgamento dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim, na totalidade das atividades governamentais. Então, pessoal, teve aí um texto de referência e a gente vai então partir para a questão. Com base no texto, na informação, conclui-se que em Atenas, no período de Péricles, então, pessoal, lembrando que o período de Péricles foi o período clássico de Atenas, né? O auge da organização econômica, política e social ateniense. Foi Péricles quem construiu o Pártenon, certo? Então, é um momento em que a economia e principalmente a filosofia e a política atenienses estão funcionando muito bem, certo? Então, vamos ver qual alternativa aqui diz respeito a essa tal época de Péricles, certinho? Letra A. Então, a época de Péricles foi o período em que a democracia se consolidou e atingiu sua plenitude por meio de princípios como a isonomia, a isocracia e a isegoria, que se definiu como igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia Soberana. Pessoal, se vocês leram o texto com atenção, aqui junto comigo, viram que é exatamente este o tema do texto, o assunto do texto, não é? Trabalhando com a ideia de que cidadãos atenienses tinham, enquanto cidadãos, os mesmos acessos à participação política, dentro dessa ideia de democracia direta, que era a democracia ateniense. Então, o que a letra A está afirmando está perfeitamente correto dentro do contexto da Grécia Antiga e dentro do texto. Bom, vamos eliminar as outras questões, então, as outras alternativas, porque a letra A, ao que tudo indica, é a resposta. Então, vamos lá, letra B. A cidadania ateniense fundamentava-se na igualdade de gênero. A gente pode parar de ler aqui, né, pessoal? Porque vocês lembram que não tinha igualdade de gênero, porque mulher não era considerado cidadão. Não é isso? Cidadão é apenas o homem e não a mulher. Então, elimina isso. Letra C. A relação de poder entre funcionários do Estado. Bom, pessoal, podemos parar de ler aí também. Porque Estado com E maiúsculo, do jeito que está colocado aí, no sentido de país, isso não havia na Grécia Antiga. Lembram? Havia polis. Cada polis tinha sua autonomia política, econômica, cultural, porém, tudo fazia parte da Grande Grécia. Então, você colocar o termo Estado, no momento em que não havia Estado, por exemplo, não há Estado na Antiguidade, nem há Estado no sentido moderno da palavra na Idade Média, né? Estados apenas na Idade Moderna. Então, a letra C também está fora. Reparem que são palavras colocadas erradas, são conceitos fora do lugar que tornam as questões erradas, né? Letra D.
Os cidadãos atenienses eram guiados por uma burocracia estatal. De novo, pessoal, e não há Estado. Né? Letra E. A concentração da autoridade na Assembleia possibilitou a criação de um regime de governo baseado no poder pessoal. Não foi isso que a gente viu no texto. A gente viu exatamente a participação política dos cidadãos, e não no poder pessoal de alguém. Ok? Então, pessoal, uma questão muito boa para a gente discutir alguns conceitos, né, da Atenas antiga, e a letra A é a resposta. A gente vai seguir fazendo outras aí, e sempre é bom também, nas nossas aulas presenciais, vocês colocarem algumas dúvidas, alguns conceitos para a gente poder debater. Certinho? Então vamos para o número 6 aqui, pessoal, a outra questão muito interessante. Ela coloca assim, ó, Tucídides relata em sua obra História da Guerra do Peloponeso que Péricles teria dito em um discurso a respeito da democracia ateniense o seguinte. Então, palavras que teoricamente Péricles falou, pessoal. Vivemos sob a forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar os outros. Seu nome, como tudo que depende não de poucos, mas da maioria, é democracia. Então, lembrando, gente, democracia no sentido mesmo de governo da maioria, do povo, certo? Esse poder nas mãos do povo. Só que esse povo, você tem que lembrar sempre, é uma elite homem, certo? Masculina. Quando se trata de resolver disputas privadas, todos são iguais perante a lei, todos os cidadãos. Quem não é cidadão, lógico, não é igual, ok? Ninguém, na medida em que é passível de servir o Estado, é mantido à margem da política por conta da pobreza. Bom, então colocado isso, vamos lá, pessoal. Sobre a democracia ateniense, aclamada por seus contemporâneos e por estudiosos de outras épocas, pode-se afirmar corretamente que, letra A, era representativa, pessoal, não, né? A nossa democracia atual é representativa. Nós escolhemos nossos representantes, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, presidente, né? Eles fazem a política, teoricamente, por nós, mediante nossas escolhas. A democracia ateniense, você tem que lembrar sempre, ela era direta. Cada cidadão era uma força política, certo? Então, letra B. Não apresentava caráter excludente. Pessoal, apresentava sim, né? Por exemplo, excluía escravos, excluía mulheres, excluía pobres, ok? Porque esses não eram cidadãos. Letra C. A representação era direta, ok? Democracia direta, cada cidadão participa. Cada cidadão se representava independentemente de sua condição econômica. Bom, aí a gente tem que olhar com cuidado. Se o sujeito é considerado cidadão, ele já tem uma condição econômica interessante, certo? Ele não é, por exemplo, escravo. Agora, nem por dívida, o que é importante, nem por guerra, no caso de um estrangeiro. Agora, dentro dos cidadãos, desse grupo, é claro, né, pessoal, que há cidadãos mais ricos e há cidadãos menos ricos, mais pobres. Esses cidadãos mais pobres têm a mesma participação política de um cidadão mais rico. Mas, independente de rico ou pobre, se o sujeito já é cidadão, ele tem recursos financeiros. Ok? Ele não é um pobre qualquer. Então é importante colocar isso. Eu estou chamando um cidadão aqui de pobre, comparando ele com outro cidadão. Ok? Não por um escravo por dívida, por exemplo. Letra D. Foi um modelo copiado de Esparta. Podemos parar aí, né, pessoal? Apenas não copiou o modelo da democracia de Esparta. Então, a nossa resposta é a letra C. Não é isso? Show de bola? Vamos para a 7? A letra C é a resposta da 6, então a 7 coloca o seguinte. Observe a charge e leia o trecho. Então, pessoal, tá aí, ó, uma imagem da palavra democracia sendo construída, várias escadas, várias pessoas, ok?
E vamos para o trechinho aqui, ó. A Ágora, ou Praça Central, era o espaço onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre as ações a serem tomadas. Então você tem que lembrar da importância da Ágora, desse espaço público de debate político, na Atenas antiga. Ao analisarmos a charge e o texto, tendo em vista o contexto da Grécia Antiga e o do Brasil atual em relação à participação política, é possível inferir que, letra A, pessoal, em ambos os casos, na Grécia e no Brasil, apesar da ideia de democracia preconizar a participação de todos, existiam e existem limites para o exercício pleno desse direito. Claro, né, pessoal? Na Grécia, por exemplo, os limites estavam em ser mulher, que não participava, ser escravo, que não participava, e no Brasil hoje, nós sabemos também que o direito é limitado, né, a certos grupos, ou pelo menos é vedado a outros, né? Então, por exemplo, o sujeito que não tem documentos, né, que não tem identidade, que não tem CPF, ele está à margem da questão democrática. A democracia, a política, os serviços não atendem essa pessoa, ela não é um cidadão. A gente tem visto muito isso aí recentemente com relação ao acesso desse auxílio que o governo tem dado aí de R$ 600, né? Muita gente não está conseguindo porque sequer tem uma certidão de nascimento. Um sujeito desse não existe, ele não é um cidadão. Né? Isso hoje em dia no Brasil. O que a letra A está afirmando é muito interessante, então. A democracia é uma ideia ótima, é muito bacana, mas ela tem limites, sempre tem. Infelizmente, né? Mas tem. Letra B, então, vamos lá, as outras devem estar erradas, né? Vamos ver aonde que elas estão erradas. Letra B, na Grécia, cidadão era apenas aquele que participava das gerúsias. Pessoal, gerúsia é um termo muito usado para Esparta, tá? E não para Atenas. E em Esparta, a gente não vivia uma democracia, ok? Então, podemos parar por aí. Letra C, tanto na Grécia quanto no Brasil, a democracia era e é caracterizada pela participação universal. Não, né, galera? Na Grécia, escravos e mulheres não participam. Letra D. Como no Brasil o voto atual é direto e secreto, o processo democrático torna-se mais transparente e incorruptível, o que não era possível na Grécia, devido ao controle do poder pelos generais. Não, pessoal. Na Grécia, os generais eles controlavam seus exércitos, eles não controlavam a participação política. Ok? Então, a questão ela termina fazendo uma afirmação ruim, o que torna ela errada. Beleza? Bom, vamos aqui então para a nossa questão número 8. Olha só. Lembrando que a gente vai disponibilizar depois essas listas, tá, pessoal? Aqui são só questões assim avulsas que a gente está selecionando para vocês, onde eu achei interessante comentar alguns aspectos aí, certinho? Número 8. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não se encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora de si mesmo. Bom, então, de novo, uma questão envolvendo política na Grécia, né, gente? Na Antiguidade Clássica, as cidades-estados representavam o quê? Letra A. Uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Pessoal, a participação não era ampla. Mulheres e escravos não estavam incorporados. É uma participação dos cidadãos, o que torna uma participação restrita. Ok? Letra B. Então vamos lá. As cidades-estados representavam, letra B, um recurso de expansão das colônias gregas. Não, pessoal. As cidades-estados não eram colônias. Elas eram autônomas. Elas eram o próprio governo, né? Então, não eram colônias. Letra C. Uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Muito interessante isso, né?
Cada polis grega era autônoma politicamente, economicamente, culturalmente. Muito bom. Letra C, não é? D e E, então, estão erradas. Ó, uma característica da civilização helenística. Galera, já havia cidades-estados muito antes do momento helenístico da história grega. Inclusive, o helenismo vem no final, na crise da Grécia. Né? Letra E. De novo, né? Uma instituição política helenística. Errado. Não é uma instituição política helenística. Certo? É uma instituição política enraizada na própria civilização grega. Beleza pura, pessoal? Bom, gente, então aqui são algumas questões que a gente se propôs a fazer, a analisar, certinho? Para discutir alguns conceitos de Grécia, depois a gente vai fazer algumas de Idade Média, de Idade Moderna, para sempre auxiliar vocês aí no que for preciso e possível. Ok? Bom, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, vamos depois fazer uma outra aula gravada, resolvendo aí mais questões. Certinho? Grande abraço a todos, então. Até a próxima aí, pessoal.